Bom dia, pessoal. Hoje é dia 4 de janeiro de 2019, mais um dia se iniciando, né? Hoje, essa madrugada fez bastante frio, chegou aí a temperaturas negativas, né? Chegou em torno aí de -2, -3, -4 na madrugada em algumas regiões aqui da Escócia, né? Eu falo daqui da Escócia, eu estou na Inglaterra, mas eu estou praticamente na fronteira, né? Ou melhor, a minha cidade ela faz fronteira com a cidade de Duns, que fica ao sul da Escócia, e eu estou em Berwick, que é a norte da Inglaterra. Então eu vivo mais na Escócia do que na Inglaterra, pelo meu questão de trabalho, né? Então, como eu trabalho lá na Escócia, que dá mais ou menos 20 minutos de carro daqui até lá, então eu acabo, né, tendo mais um convívio com o pessoal da Escócia, no país da Escócia. Mas é tudo a mesma coisa. Quando eu falo viver no Reino Unido, é justamente por conta disso. Então você está na Inglaterra, você está na Escócia, você está na Irlanda do Norte ou está no país de Gales, as leis é a mesma, a política é a mesma, é praticamente tudo igual. Claro que tem alguns bairristas, né, como aquela coisa, né, do Brasil e Argentina, né, enfim, essas coisinhas, né, de alguns estados brasileiros que um não curte muito o outro e tal. Então sempre tem, né, aquele pessoalzinho que acha que não é a mesma coisa, que é separado, que é diferente, mas não é. É como se o Reino Unido fosse um país e Inglaterra fosse um estado, a Escócia fosse outro estado e a Irlanda do Norte fosse um outro estado, apesar de estar do outro lado do mar, né? Pertence ao Reino Unido, como todo mundo sabe. E o país de Gales, né? Sendo que o centro desse país, teoricamente, seria a Inglaterra, que seria o maior estado, teoricamente, né? E o comando vem tudo de lá, como se fosse uma capital, tá? Mas basicamente é tudo igual. Eu queria falar para vocês em relação depois, né, me perguntaram isso, né? Pô, quando você foi para a Inglaterra, você foi morar num quarto, que é muito comum, e etc e tal. E agora? Bom, agora eu não vivo mais num quarto. Na verdade, eu vivi pouco tempo. Eu fiquei, acho que mais ou menos uns 2 meses num quarto, tá? Eu vi para mim não compensava, eu fiquei mais até conseguir os documentos, né? E depois que eu tinha os documentos em mãos, que eu já pude alugar uma casa, eu preferi alugar minha própria casa. E hoje eu faço o inverso, né? Hoje eu moro numa casa que tem 4 quartos e eu alugo 2, né? Então, para mim ajuda bastante as despesas, né? Então é isso daí, tá? Em termos de imóveis, bom, quando você vem morar numa casa, na maioria delas, normalmente a cozinha ela já vem praticamente mobiliada, né? Normalmente ela já vem com o fogão, ele já é acoplado, já vem com os armários, né? Isso daí é normal. Algumas têm geladeiras, outras não têm geladeiras. Mesa normalmente tem, algumas vêm com cadeiras, outras não vêm com cadeira, tá? Então a cozinha é mais ou menos já preparada, já vem a coifa também, inclusive, que eu até esqueci de citar, porque normalmente as casas como são fechadas, você tem que ter a coifa, né? Você vai cozinhar aquela gordura, aquela coisa toda vai ficar dentro da sua casa? Não pode, então tem que ter a coifa que vai jogar aquilo que sai da comida lá para fora, né? Os odores, etc e tal, né? Bom, sala, quarto, normalmente não vem com mobília, né? Normalmente, a não ser nos quartos costumam vir pelo menos os guarda-roupas ou os armários, depende de como você preferir chamar, ok? Mas cama, essas coisas não costumam vir. Algumas até tem, eu cheguei a ver algumas que tinham, mas assim, não era uma coisa assim, aquelas coisinhas bem básicas mesmo, tá? Pô, mas aí você teve que comprar tudo nessa casa que você foi morar? Praticamente eu tive que comprar tudo. Essa é a má notícia. A boa notícia é que as coisas costumam ser barato, tanto nova como usada, ok? Eu praticamente mobiliei minha casa com as coisas usadas. Por quê? Porque a gente não sabe se a gente vai ficar durante muito tempo naquele local, né? Então você fala, pô, vou gastar dinheiro com coisas novas, que depois eu sei que vou ter dificuldade para vender, ou para me desfazer, ou para repassar isso, então eu optei por pegar algumas coisas usadas. Acho que na maioria das regiões tem os exércitos de salvação, o exército da salvação.
E normalmente essas lojas, né, são lojas que recebem doações e acabam depois vendendo isso, né? É barato? Eu, sinceramente, eu acho caro por ser coisas usadas. Porém, às vezes você dá uma garimpada que você ainda acha alguma coisa legal e barata. A maioria dos meus móveis eu consegui no Marketplace do Facebook. Eu acho que é a melhor alternativa para quem precisa de alguns móveis. Claro que você vai precisar de transporte, ou você pode alugar uma van, que é super barato, ou você compra um carro aí, ou pega um carro de alguém emprestado, que seja alguém vá com você, que seja uma perua, uma vanzinha, alguma coisa desse tipo, para você pegar e buscar os móveis. Mas tem muita coisa de graça, inclusive, o pessoal doa muita coisa. Eu estou na minha sala, na minha casa, por exemplo, eu dou alguns exemplos para vocês, né? Não repara a bagunça. Deixa eu ver, eu tenho aqui uma mesinha, foi de graça essa mesinha de vidro, não paguei nada. Isso aqui eu peguei lá no Exército de Salvação, essas coisinhas pequenas, muito barato, né? Mesa Exército de Salvação, paguei 15 libras. As cadeiras eu ganhei de graça, não paguei nada. Deixa eu ver, sofá, joguinho de sofá também, um sofá praticamente novo, não é o da minha preferência, mas também foi de graça, né? Não paguei nada. Aquela mesinha de canto também foi de graça, tá? Não paguei nada. Essa mesinha também aqui eu ganhei também, não paguei nada. Tem algumas coisinhas aqui, videogame, isso aí, um Xbox, esse Xbox aí eu paguei, acho que foi 30 libras com uma porção de jogos, etc e tal. A TV eu comprei nova, 514 libras, 55 polegadas, tá? Eu acho barato. Esse aquecedor eu paguei, se eu não me engano, em torno de 25 a 35 libras, não recordo agora. A árvore de Natal também peguei no Exército de Salvação bem baratinho, não recordo agora. E depois eu vou mostrando para vocês o restante das coisas que eu consegui adquirir aqui. Vocês podem ver que a maioria das coisas ou são de graça, o pessoal doa, só para você ir retirar mesmo, porque aqui para você se desfazer de um móvel é muito complicado, porque você não pode pôr na rua, você tem que levar no Skipper, que é um local específico para estar recebendo esse tipo de coisa. Você não tem um transporte, tem que pagar para alguém estar levando. Então o pessoal doa, porque ele sabe que se doar ele não vai ter trabalho e não vai precisar gastar dinheiro com o transporte desses móveis para poder jogar fora, o que seja desse tipo, né? Uma coisa semelhante. Então, às vezes, vendem até muito barato, porque é mais para se livrar mesmo da coisa, tá? Então, é isso aí. E a minha casa eu montei rapidinho, foi questão de mais ou menos um mês, 2 meses, eu já estava com praticamente tudo. Então, não é difícil, é super fácil para você mobiliar a casa. E na hora de vender, eu conheço algumas pessoas que precisou vender depois, inclusive brasileiros que estavam aqui saíram. E venderam rapidinho também, né? Do jeito que você compra, você vende. Você também vende pelo custo, né? Pelo preço barato, o pessoal vem retirar. Ou você doa, aí vai de você, né? Eu, particularmente, a maioria das coisas que eu tenho aqui na minha casa, eu prefiro até doar, porque é tão pouco que às vezes não vale nem a pena o aborrecimento. Então, é isso aí, tá? Ah, então, em relação a ter uma casa aqui, comprar uma casa, é fácil, não é difícil não. Pelo que eu tenho visto, não é difícil. Com uma pequena entrada, você consegue adquirir uma casa bem mais fácil que no Brasil. Porém, você tem que estar morando pelo menos há 3 anos aqui no Reino Unido. Se você não tem 3 anos, você não consegue financiamento. É isso para comprar só à vista. Aí a vista já fica meio puxado, né? Porque aí já fica caro, né? Não que seja caro para você obter a casa aqui, mas para você pegar o dinheiro do Brasil e trazer para cá, na conversão o teu dinheiro acaba não tendo o valor devido. Em conclusão, você não vai conseguir comprar uma casa legal, a não ser que você traga muito dinheiro, tá certo? Eu tenho visto algumas coisas novas,
algumas construções novas, você tem que ter 5% do valor do imóvel, o governo ele te empresta 25%, ou seja, você vai estar com 30% na mão. Você paga 30% para a construtora e financia o resto com um juros super baixo, que com certeza vai ficar mais barato que o aluguel que você pagaria. Então é vantagem. A outra forma é você dar 10% de entrada, né, para casas usadas, e você financia o resto. Também o aluguel também ficaria mais barato, quer dizer, a parcela ficaria mais barato que um aluguel. Então seria bastante interessante para quem quer comprar. Eu particularmente eu prefiro comprar, porém eu não completei 3 anos aqui. Se eu ficar 3 anos ou mais, eu com certeza vou comprar. Por quê? Porque eu conseguiria abater o valor que eu pago de aluguel. Hoje eu pago em torno de 600 libras, que dá mais ou menos metade do salário mínimo, né? Então eu conseguiria reduzir isso aí para uns 400, se fosse, por exemplo, a minha casa, né? Essa que eu vivo hoje. Então, com certeza é mais vantagem comprar do que alugar. Porém, para alugar não é difícil. Como é que eu fiz para alugar? Fui numa imobiliária, escolhi a casa e fiz a aplicação. Lá na imobiliária, eles pediram, de imediato, além dos documentos, né? Eles pediram um contrato para fazer o contrato. Para fazer esse contrato, você tem que pagar. Mas antes de fazer o contrato, você precisa ver se aprova a tua ficha. Se aprovar a tua ficha, você faz o contrato. Para ver se aprova a ficha, você paga 50 libras. Então você vai fazer a aplicação para aquela casa, você vai pagar 50 libras. Se sua ficha não for aprovada, você perde as 50 libras. Ok? É duro, mas é isso daí. Ah, mas vou perder? Vai. Então é uma análise de crédito que eles fazem, que você paga. Se não der certo, você perde todo o dinheiro. E se precisar de novo, você paga mais 50. Ah, agora eu consegui, minha ficha foi aprovada. Eu posso fazer o contrato? Pode, você paga mais 50 para fazer o contrato. Então eu paguei 50 mais 50, isso na minha região. Eu conversei com amigos que moram perto de Londres, eles falaram para mim que lá é mais caro do que aqui. Aqui é só isso, olha só isso porque é interior. Eu acho um absurdo, né? Gastar 50 libras para contrato e 50 libras para verificar se você pode ou não pode, são 100 libras. Se for fazer conversão, que eu não costumo fazer, daria aí, hoje quase 500 reais praticamente jogado fora, ok? Além disso, quando você entra, eles não te pedem o fiador, mas eles te pedem um depósito de um mês. Então, você tem que pagar o valor de um aluguel como depósito, até você sair, vai ficar retido esse depósito. Quando você sair da casa, vem uma pessoa, faz uma vistoria, se tiver lá qualquer defeito na casa, qualquer probleminha que você tenha ocasionado, aí você vai ser descontado desse seu depósito. Se você tem lá um depósito de 1.000 libras e gastaram 350 para poder reparar aquele problema que você ocasionou, você vai receber 650 e assim é uma matemática simples, tá certo? Basicamente é isso. Portanto, na hora que você vai alugar a casa, tenta pegar uma casa perfeita, sem nenhum problema. Se tiver algum problema, você tira fotos, leva na imobiliária logo de entrada e fala, olha, o chuveiro não está funcionando, olha, a torneira está pingando. Você tem que explicar tudo isso daí para depois não falarem que foi você que ocasionou esse tipo de problema. A maioria das casas aqui, elas já tem aquecimento. Algumas elétricos, outros a gás. E tem ainda as mais antigas que ainda é lareira mesmo na lenha, né? Mas é muito raro. Ou normalmente se tem, eles também têm um outro sistema, claro. Então ninguém vai morrer de frio. Mas fora de casa é bastante gelado. Eu conheço bem Portugal, já estive na Espanha, já estive na Itália e em outros países da Europa. Aqui com certeza é o lugar mais gelado que já estive. É bastante frio mesmo. Por exemplo, Portugal eu acho tranquilo. Mesmo no inverno, a parte norte de Portugal é um pouquinho frio, mas não compara com isso aqui. Isso aqui realmente é muito frio. É, Temperaturas negativas é comum na época do inverno, então tem que gostar do frio. E mesmo gostando do frio, chega uma hora que você cansa. Eu acho hoje,
o frio melhor que o calor. Eu digo assim a questão extrema. Como no Brasil, você enfrenta 40 graus acima. É um terror, você sofre demais. Aqui, o frio, ele realmente te castiga, mas é melhor para você trabalhar, você dorme melhor, você tem uma vida em casa melhor, assim, dessa forma eu acho melhor. Agora, quem tem uma vida social, gosta de estar indo na rua, gosta de ir pra pub, gosta de baladas, etc. Tal, normalmente jovens, né? Nesse caso, as pessoas sofrem mais, porque sair realmente não é fácil nessa época do inverno. Inclusive, as próprias pessoas daqui, eles não saem na rua assim, por qualquer motivo. Só saem se realmente for necessário. Então, você vê o comércio praticamente vazio, vê tudo parado. Então, é basicamente isso. Então, realmente é melhor viver aqui do que no Brasil? Sem dúvida. Isso daí não tem nem comparação. Tanto que as pessoas que vêm raramente vão e voltam para o Brasil. Muito difícil. Porém, tem lá os seus contras também, né? Os seus prós e os seus contras, como em qualquer região. No contexto geral, é melhor viver aqui do que lá. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Tem gente que fala, eu vou para lá, ilegal, e não sei o que, e não vem me falar que não vai dar certo, porque isso, porque aquilo. Ou então eu vou lá, arrumo um documento falso e tal. Dá um conselho. Tudo que começa certo, termina certo. Começou errado, vai terminar errado. Então, essa é uma coisa minha. Eu não aconselho ninguém a fazer nada de forma ilegal. Venha com tudo certinho. Tem a cidadania? Ótimo. Não tem, corre atrás. Essa é a melhor forma. Se vai casar com uma pessoa que tem direito, vai buscar, faz a genealogia na família. Se for tiver um parentesco italiano é muito fácil, não importa o grau de parentesco. A maioria dos brasileiros hoje tem europeus na família, portugueses. Hoje em dia pode-se pular uma geração de portugueses. Vou dar um exemplo. Você tem teu bisavô português. Pede pro seu pai, a sua mãe tirar. E aí através dele você tira. Porque como pode tirar uma geração, não é tão difícil assim. Vai gastar dinheiro? Claro que vai. Isso não é de graça. Tudo gasta dinheiro, tudo é difícil. Tudo você tem que correr atrás, qualquer papel é caro, e é tudo demorado, enfim, é trabalhoso, é trabalhoso. Para mim, na época que eu tirei isso, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, era muito mais complicado, não tinha internet, não tinha nada disso, tudo via correio, eu gastei uma grana, fiz através da documentação da minha mãe estava com os documentos dela todo atrasado, eu tive que gastar uma grana para regularizar a documentação dela, aí depois eu fui tirar a minha, e disso demorou mais ou menos uns 3 anos esse processo. Hoje não, hoje é muito mais rápido, hoje é tudo mais fácil, hoje em dia a internet facilita muito. Então, não aconselho vir nessa de, eu vou ir como estudante, chegar aí eu dou um jeito, vou trabalhar. Não entra nessa. Faz tudo no Brasil, se ajeita direitinho, ou se já tem alguma coisa em vista, ok, mas não entra nesse negócio de ficar se metendo com esses bandidos que vendem passaporte falso. Não faça isso. Se você fizer isso, você vai se arrepender no futuro. Primeiro que você pode jogar dinheiro no lixo. E segundo, que não é certo, né? Então, como essas coisas, se você vai vir para outro país, larga os hábitos do jeitinho brasileiro, né? Eles não têm esse hábito aqui. Aqui é outra coisa, é outra pegada, não tem nada a ver com o Brasil. Tudo no Brasil é na base do jeitinho, aqui não, eles fazem as coisas corretas. Claro que existe lá os picareta que fazem rolo, claro que existem. Em qualquer lugar do mundo tem, porém é bem menos. Então, vai começar uma vida nova num país diferente, com uma cultura diferente. Muda seu pensamento, muda sua cabeça, tenta entrar no ritmo dos caras, não vá querer inventar moda brasileira aqui que não vai dar certo. Outra coisa, se você acha que vai chegar aqui e vai encontrar um monte de brasileiro legalzinho que vai te ajudar, esquece. Esquece. Eu conheço gente boa do Brasil, mas eu conheço muita gente que só pensa em se dar bem do Brasil. Então não entra nessa, tá? Não entra nessa que você vai acabar se decepcionando, tá? Então gente boa, gente ruim, não importa a nacionalidade, tem em qualquer lugar, tá? Não confia em quem você não conhece, sempre com o pé atrás, não dá dinheiro para ninguém
sem ter uma base, realmente saber se vale a pena. Muito cuidado, né? O dinheiro é suado, sim, o dinheiro é difícil, o dinheiro não é fácil de conquistar para você ficar dando para qualquer vagabundo que aparece na sua frente. Desculpe o, a, a forma de falar, mas é a realidade, ok? Então é assim, eu falo isso por quê? Porque eu vejo muita gente aí postando vídeo, eu vejo muita gente fazendo coisas aí que não deve. Eu fico vendo, não que eu seja o dono da verdade, muito menos que eu faça, né, que eu seja um imaculado, né, que eu tenha uma reputação ilibata. Não, não é isso, né? Mas eu sou uma pessoa comum, sou um trabalhador comum que procuro fazer as coisas certas, né? Então, é isso aí, essa é a dica que eu posso dar nesse vídeo aí de hoje, tá certo? Um abraço e tudo de bom para todos.